Tela é para ajudar, né, a igreja, como o pastor Paulo fala muito bem, levantar a maior geração de empreendedores cristãos que possa repetir, né, aquilo que a gente viu nos Estados Unidos, essa geração que talvez financiou e financia missões ao redor do mundo, que são empresários que entenderam que eles tinham que ter uma empresa para sustentar a obra missionária. Meu sonho é ver no Tela, né, e eu espero que eu também seja esse empresário, que, né, vê empresas que faturam milhões e que coloca aos pés dos apóstolos, né, não uma pessoa, mas coloque aos pés do movimento missionário, esses recursos para a glória de Deus, né? Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como a gente enxerga o mundo dos negócios, é a lente, né, que ajusta ali a visão calibrada de mordomia. Nada é seu, nada é meu, Deus é dono de tudo. E aqui no podcast a gente repercute histórias que contam um pouco da trajetória de como os nossos irmãos, os nossos guerreiros empresários e empresárias fizeram do seu negócio o campo missionário ou um instrumento de Deus para alcançar clientes e o mundo, não é? Bom, você já sabe que o podcast do Tela é um braço do Teleeducação que visa produzir conteúdo transformador, provocador, para fazer você pensar fora da caixa e te ajudar também, para você que está começando, a entender o que é empreender, mas, de novo, com a cosmovisão bíblica correta, calibrada. Então, já a gente fala um pouco mais sobre o Teleeducação, a oportunidade que você ainda não conhece para conhecer o conteúdo, consumir, ser abençoado, abençoar e se transformar a partir dessa jornada, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje, vamos dar as boas-vindas a um ilustre, até então desconhecido, mas vamos revelar o homem por trás do Tela, isso mesmo, idealizador do Tela e muito mais coisas. Bem-vindo, Breno Vieitas. Muito obrigado, Eduardo, e parabéns, é quase um ano de podcast, né? Legal. A felicidade está aqui com você, viu? Maravilha, prazer é meu. Já a gente então vai fazer um episódio, né, bem lembrado aí, um episódio trazer um bolinho aqui para você cantar parabéns com a gente. Mas deixa eu dar as devidas credenciais aqui do Breno Vieitas. O Breno é o mais internacional, né, direto da Europa brasileira, Belo Horizonte, não é isso? Verdade, é um mix. É um irmão querido, ele conjuga na mesma pessoa duas palavras, ele é um grande visionário e missionário. Não é isso, Breno? Então ele vai contar um pouco hoje da onde surgiu o Tela, óbvio que saiu do coração de Deus, né, do movimento que Deus está fazendo ao redor do mundo dos empresários. O Tela não é o único no Brasil, não é o único no mundo, mas aqui tem ganho, de fato, uma projeção, né, porque a gente tem feito isso com muito temor diante do Senhor, entendendo a urgência dele e, na verdade, a gente trabalha para ele, né? É isso que significa mordomia. Mas vamos lá. Então, além de idealizador e diretor executivo do Tela, o Breno também é o executivo do Last Call. Ele vai falar um pouquinho sobre o que é o Last Call, né? Mistura um pouco de tudo aí, missões, negócios e tudo mais. E ele é o sócio fundador da Soluzione. Ele vai contar um pouquinho da trajetória, da história da Soluzione, uma empresa que atua no mercado ESG ou ISD, né? Como está na moda aí, mas a gente vai falar também, né, o sócio dele, Paulo Oliveira, costuma dizer que ESG está na Bíblia desde que a Bíblia existe, né? Mas como isso impacta as empresas hoje e você precisa saber, você precisa incluir ESG, né, dependendo do tamanho e o porte, né, é algo necessário para o tempo em que nós vivemos. E também acho que a parte mais importante dos teus papéis é ser marido da dona Sabrina e pai do João e da Clara. É isso aí, muito bom, muito bem. Esqueceu alguma coisa, Breno? Não, e somente que eu sou missionário, né, de carreira de muitos anos e agora servindo a Deus como pastor de missões da Igreja Batista Central. Legal. Junto com outros pastores, assim, gente muito grande, muito abençoada,
e é onde eu estou aí realmente dedicando a minha vida agora para plantação de igrejas no Brasil e fora do Brasil. Muito bom. Tenho caminhado próximo ao Breno, né? E eu quero deixar aí uma provocação para você que dorme 10 horas por dia e fica reclamando, né? Que falta tempo ou oportunidade. O Breno é um exemplar, né? De ser humano e cristão que faz muitas coisas, né? Dá tempo de dormir, Breno? Tantas empresas, tantos negócios, tantas frentes missionárias, viaja o Brasil inteiro. Até há pouco estava morando na Europa, né? Agora está aqui no Brasil. Dá tempo de dormir, Breno? E é que dá, sabe? Pior que dá. Mas na verdade eu acredito que é mais... a gente fala assim, mas às vezes as pessoas falam, faz muita coisa, mas não é que faz muita coisa. Uhum. A questão é que a gente programa e aí as coisas às vezes demoram para acontecer, né? Então é que a gente tem muitos projetos, mas os projetos, se eles acontecessem muito rápido, você conseguiria fazer um só. Não daria mas conta, como eles né? demoram um ano... É a lei da semeadura, né? Você vive constantemente a lei da semeadura. Plantando, colhendo algumas coisas, regando outras. É igual diz na Bíblia, né? Você joga seu pão sobre as águas, quando a água baixar, você vai ver o que deu certo. Né? Eu gosto muito desse versículo, tem a ver exatamente com investir, né? Investir em frentes novas, não fazer a mesma coisa, né? Tá sempre olhando o futuro em oração, mas também investindo tempo e outras coisas mais importantes. Bom, começando um pouquinho do começo, né? Eu queria uma curiosidade aí, a gente imagino que a nossa audiência, sobretudo os nossos amigos e amigas aqui do Tela, está curioso para entender um pouquinho da origem do Tela, mas na sua adolescência, né? Você não nasceu lá cristão, teve uma adolescência difícil, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça e você se converteu na adolescência, certo? Foi isso que aconteceu? Com quantos anos? Na verdade, não. Na verdade, eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha 17 anos. Adolescente aí, quase, né? Mas eu não fiquei firme, né? Porque na época não tinha aquela convicção. Mas foi ali 22, 23 anos que o Senhor realmente deu checkmate e eu comecei aí uma caminhada com ele. E tinha uma vida muito difícil, né? Uma vida, né? Essa vida que todo jovem tem, às vezes. Sim. E Deus, né? A misericórdia do Senhor foi gigante na minha vida e me trouxe para trabalhar logo. Eu fiz seminário teológico e já fui logo para o ministério. E para ser missionário. Eu já fiquei muito apaixonado, assim. E como é que surgiu essa paixão? Qual que é o teu testemunho? O que te chamou, te pegou? Porque normalmente, né, te vi pregar, inclusive, recentemente, né? E eu gostei muito de uma frase que você disse, que o missionário entrega tudo para fazer tudo para Deus. É uma renúncia e tanto. Acho que não tem nada que seja maior que isso, né? E você precisa ter muita convicção, precisa ter um chamado claro. Como é que foi essa experiência com você? Você falou que tinha 20 e poucos anos, mas conta um pouquinho desse momento seu que impactou no final do dia, né? Empresário, diretor executivo, mas no final do dia acho que você gosta de ser chamado de missionário, né? É o que eu sou de fato, né? Mas aconteceu o seguinte, eu fiz seminário teológico. A minha vida antes, né, de conhecer o Senhor Jesus foi uma vida assim, muito sem sentido. Para mim, nunca nada fez muito sentido. E quando eu conheci o Senhor Jesus, para mim, foi aquele negócio assim, olha, agora minha vida tem sentido, eu conheci uma causa que vale a pena, que é essa causa de andar com Deus, né? E o Senhor Jesus sempre foi para mim uma pessoa que era assim, que é, né, um exemplo. Eu ficava fascinado. Eu lembro que o pregador que, no dia que eu me converti, ele falava do Senhor Jesus, eu falava assim, tá aí uma pessoa, não entendia muita coisa, tá aí uma pessoa que a gente tem que seguir. Olha, isso é perfeito, olha, e como ele a justiça dele era muito forte, o socorro e a misericórdia, né? A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores, né? Sim. Eu olhava aquilo, eu falei, ele cuida dos pobres, ele se interessa pelas pessoas, e essa pessoa ele não é hipócrita, e eu ficava fascinado pelo aquele líder, né? Até quando eu fui, né, interessante, vendo é verdade. Que além de líder, ele é o nosso Deus, né? Então, eu fiquei apaixonado e a ponto de falar, perder sentido, a vida acabou de perder sentido, né? Para mim a vida nunca teve sentido, mas o autor da vida tem todo sentido.
E aí eu fui fazer logo seminário, apaixonado, né? Apaixonado com a Bíblia. E no seminário sempre no seminário, nas quintas-feiras, tinha um pregador de fora. Uhum. E eles recebiam muitos missionários. E foi ali que minha vida acabou. Apaixonou, como diria toda quinta-feira tinha um... mineiro, apaixonou. Apaixonei. Tinha quinta-feira que tinha índio, aí parecia missionário que pregava para os índios. E eu chorava, não entendia, mas eu chorava igual um menino. Aí tinha um cara que ia lá, falava da África, eu chorava igual um menino. E eu trabalhava numa construtora, e eu, todo dia que eu levava pra lá, eu gastava tudo. E eu falava assim, eu lembro que eu falava assim, eu não vou levar dinheiro. Hoje é quinta-feira. Porque o dinheiro ficava todo. E eu lembro que teve uma vez que teve uma moça que pregava, que falava com os índios, e ela morava numa tribo, e ela falou tanto sobre a questão do infanticídio. E eu chorava tanto, eu falei, Deus, isso não pode acontecer. E eu senti muito forte o Senhor me chamando, né? E o Senhor, depois teve uma também da África, e o Senhor me chamando, e eu falei, e o Senhor falou para mim, você vai para a África. E eu lembro que eu falei com o meu patrão, assim, olha, vou embora que estou indo para a África, nem sabia o que era a África, e deu no que deu, acabei meu seminário, né? E aí eu falei, eu vou largar tudo, né? Que a gente tinha aquela visão naquela época de largar tudo, né? Sim. De deixar lá, não tinha uma perspectiva vocacional de missão. E aí eu passei na porta de uma organização que é a Jocum, que eu não conhecia. Tanto é que eu lembro quando eu vi o nome Jocum, achei muito feio. Falei assim, que nome feio. E aí estranho, eu passei... Né? Eu confesso também que eu achei bem estranho. Meio estranho, né? Hoje a gente é apaixonado pelo Jocum. Mas assim, aí eu passei na porta, era um orfanato de HIV/AIDS. E o Senhor falou para mim assim, porque eu ia pro trabalho por ali, eu sempre estava passando, o Senhor falou para mim assim, você tem que servir ali. Eu bati na porta, assim, e falei, olha, eu sei desprendimento total. Vocês são evangélicos? A moça falou, sim, a gente é evangélico, é uma organização missionária. E eu falei, olha, eu senti de Deus de vir servir aqui. E eu lembro que eu trabalhava de terno e gravata, e meu primeiro dia de servindo lá, você me deu uma vassoura. Foi incrível, eu acho que ela olhou pra mim e falou assim, cara, arrogante, soberbo, chegou aqui de terno e gravata. Você trabalhava com o quê, Breno? Eu trabalhava numa construtora. Ok. Eu trabalhava na parte de compra e venda. Eu comprava os terrenos, né? Executivo comercial. E aí chamava as corretoras no final para vender, né? E foi ótimo, assim, o meu patrão até hoje é muito meu amigo, e ali o Senhor foi e me chamou. Eu lembro que no primeiro dia eu fiquei com o braço doendo de tanto varrer, tipo tomar Dorflex. Louco. E aí eu falei assim, gente, que lugar é esse? Eu vim pra cá com a capacidade de servir, poderia conectar todo mundo. A moça me mandou... Tem um potencial tão grande, me mandou varrer. Né? E ali foi o princípio de tratamento de Deus. Sim, na minha vida, verdade. Né? E foi fantástico. E ali eu conheci a Sabrina. Né? Ela peça servia também da minha vida. Na Jocum, é isso? Na Jocum, ela trabalhava na Jocum. Que legal. Inclusive o Jocumeiro queria me matar na época que ela saiu de lá. Mas eu fui para lá pensando que eu ia ficar lá, né? Então eu trabalhava na parte de levar as crianças para o hospital, né? E a Sabrina trabalhava na enfermagem, na enfermaria. E também dormia com os meninos, né? E foi incrível, porque ali o Senhor me deu uma revelação muito forte de que ela era minha esposa. Eu falei com ela, a gente começou a orar, e aí 9 meses depois a gente se casou. E aí eu comecei a segunda parte, que o Senhor falou para mim que não era para ficar lá. Falou, você não vai ficar aqui. Eu achei que eu ia ficar. E aí o Senhor falou para mim que era para eu começar uma organização que chama Centro de Missões Urbanas, que é a que criou o Povos e Línguas. Né? Isso, Minas Gerais. Minas Gerais, Belo Horizonte, isso 2005, alguma coisa assim. Aí fui, conheci Sabrina, né? A gente se casou. Em 2008, ali a gente já estava nas comunidades. Mas antes disso, eu fui trabalhar com morador de rua e com baixo meretrício, né? Nem sei se chama mais de baixo meretrício. Acho que provavelmente a nossa audiência sabe o que é. Se não sabe, dá um Google, né? Aliás, deixa eu pegar esse gancho aí, Breno, e dar as devidas, né, credenciais e referências. Jocum significa Jovens com uma Missão. É uma das agências missionárias mais incríveis. E se você está orando para
saber onde você vai investir doação, tá aí um bom terreno fértil, né? Um trabalho excepcional ao longo do mundo inteiro. É incrível. São milhares de a base militar, a base missionária mas é uma do base Havaí, militar né? mesmo, É uma base militar, né? Coisa exército do Senhor, né? Então, dá um Google aí, conheça o trabalho, realmente é impactante, impressionante. Vale super a pena conhecer o trabalho deles. Isso. Jovens com Missão ou Jocum, você chega lá fácil. Isso. Voltando então aí, 2008. 2009. E aí, antes disso, antes do meu casamento, saindo ali do orfanato da Jocum, eu fui trabalhar com prostitutas ali no centro de Belo Horizonte. E foi incrível, porque ali a gente teve muita experiência de reinserção social. Imagina, né? A gente teve gente que foi... Nossa, a gente conseguiu tirar várias meninas da rua, meninas que se casaram. E também começamos a trabalhar com morador de rua. A gente pegava morador de rua e levava para as casas de recuperação. E foi fantástico, foi um tempo assim, o meu casamento mesmo era assim, as daminhas de honra, né? Daminha de honra que chama, né? As daminhas de honra eram todas meninas do orfanato e boa parte do pessoal convidado era o pessoal morador de rua e as meninas que Deus estava trazendo, né? Estava recuperando. Você me fez lembrar o texto bíblico que fizeram, né? Jesus fez a história aqui do banquete lá, vai lá, chama o pessoal necessitado e esses daí são os que o Senhor quer alcançar. Que você falou, porque Deus ele enxerga valor baseado na imagem e semelhança dele, né? Não na questão social. Mas é interessante que aí, depois disso, o Senhor nos mandou a começar a trabalhar com centros de educação, contraturno, né? Nas comunidades, a gente começou ali na favela, na comunidade ali da Beira-Linha, no São Gabriel, depois na comunidade da Serra, em Belo Horizonte, que tem, sei lá, 158 mil pessoas em 2 montanhas ali, negócio de louco. E depois o Senhor nos mandou para Moçambique. Aí, enfim, você foi para a África. Eu fui para a África. Você tanto pensou no início. Tanto pensei, é verdade, bom assunto. E aí eu comecei trabalhando na África, em Moçambique, na província de Sofala, numa aldeia que chama Yamatanda, e ali nós construímos uma igreja, né, que hoje tem os líderes moçambicanos e um brasileiro, e a gente está vinculado a esse ministério até hoje. E depois o Senhor Jesus nos mandou voltar para o Brasil e aí a gente começou o Povos e Línguas, que foi um ministério de mobilização e que é um ministério muito interessante que agora está se repaginando. Mas foi responsável pela mobilização de dezenas de novas igrejas no sertão. Também eu tive a oportunidade de passar em mais de 40 países para fazer documentário. Isso com Povos e Línguas, né? Que é uma mobilização da igreja através de pastores para eles conscientizar a igreja a respeito da grande comissão. E foi interessantíssimo, né? Porque nós começamos com um programa de TV, né? O pastor Márcio Valadão na época, Samuel Câmara da Assembleia de Deus, Robson Dovalho, todos eles abriram o coração e deram espaço nos canais de TV deles. E a gente teve os apresentadores mais icônicos que tinha na época, que hoje continua sendo referência para nós, que era o Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, o pastor Paulo Mazzoni, da Batista Central, pastor Marcelo Gualberto, da Presbiteriana também, gente assim muito boa, ressignificando missões. E foi ali que eu comecei a ver e conhecer o movimento bivocacional, né? Esse movimento de profissionais em missões, negócios em missões, especialistas em ONGs, né? Mas tudo usando isso como plataforma missionária. Então, foi onde que tudo mudou, porque lá em Moçambique eu passava muita dificuldade, né? Então, assim, às vezes o missionário que vai sem um apoio de uma igreja local forte, ele depende muito do apoio de amigos, né? De ministérios, cada um ajuda com um pouco, e é uma bênção, mas diante das visões que eu tinha e que eu tenho, eu percebia que eu falei, gente, isso não vai dar certo, né? Então, eu lendo alguns livros sobre bivocação, Daryl Miller, Vishal Mangawad, Bob Muffett, eu conheci esses escritores pessoalmente, e aí eu falei, gente, nós temos que voltar e redimir aí a questão da vocação. E aí eu comecei a fazer essa transição para pensar, poxa, eu larguei tudo para servir o Senhor Jesus, mas eu estou vendo que esse formato é um formato
muito do tradicionalismo. Não é que isso é sob certo aspecto, limitado. É, né? Limitado. E que Deus pode atuar na área das vocações, das profissões, dos negócios. E é onde eu senti muito forte no meu coração, conhecendo alguns empresários assim, extremamente relevantes no reino e que fazem aquilo como missão, que conseguem destinar grandes valores para o reino de Deus. Eu fiquei impactado com isso. E eu falei, gente, eu lá, antes de ser missionário, eu tinha tanta articulação, conseguia movimentar, porque a obra de Deus ela depende de 50% de dinheiro e 50% de pessoas. Sim. Então, não adianta nada você ter pessoas e não ter recursos, não adianta nada você ter recursos e não ter pessoas. Então, eu falei, gente, a gente precisa vir agora, voltar para a igreja e formar opinião e mostrar que nós precisamos redimir, né? Eles chamam aí, o Herman Doiver fala das esferas modais, né? Ele tem aí 10 esferas aí, 10 esferas que são aplicáveis aí, né? Que a gente consegue atuar aí como vocação, que isso mudou minha vida. E eu falei, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. E hoje eu estou aqui, hoje formando opinião, né, tentando virar essa página. É a quarta onda, né, que todos esses missiólogos, inclusive o próprio Loren Canega da Jocum, virar essa página, né, e mostrar que a missão tradicional ela tem seu lugar, nunca vai deixar de existir, né, precisamos e vai ter momentos que a gente só pode ser assim, mas também a gente precisa liberar, né, a igreja para ela poder atuar nessas áreas tão importantes como o próprio cinema, né, que você está envolvido com um projeto maravilhoso aí que Deus tem te dado a oportunidade de começar e daqui talvez poucos anos, né? Sim, a gente vai ver isso já aplicado no Brasil inteiro. É isso aí. Na sua visão, né, você fala da quarta onda, olhando para o passado, né, e para hoje, dessa questão da bivocação, você diria que ainda hoje a maior parte não é bivocacionado ou a maior parte já é bivocacionado? Já existe aí um entendimento e uma ação? Não, eu acredito que a maior parte ainda não é. Não é? Não é por causa da cultura de missões que veio aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, desde o século XVIII, né? O surgimento das agências missionárias com Guilherme Carey lá na Inglaterra, quando ele se levantou lá na igreja dele falando que Deus queria enviar pessoas para ir para a Índia, porque tem várias pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Aí parece que um diácono levantou e falou, jovem, senta aí que se Deus quiser fazer isso, ele vai fazer. E aí teve esse rompimento ali da agenda, né? Então os avivalistas, os missionários fizeram suas agendas, criaram suas mobilizações, tinham reuniões muito importantes, onde vários homens ricos, né, faziam doações, outros homens muito ricos, tipo Charles Studd, o fundador da WEC, da Missão Amém, doaram e foram também. E ali nasceu o movimento missionário, que ele chama do século das missões, né? E foi um movimento fortíssimo, né? Antes teve ali com os irmãos moravianos, mas explodiu mesmo com esse movimento batista, e aí tomou o mundo todo, né? Depois disso, a gente viu muito também outros movimentos, né? Tipo movimentos de avivamento, da Azusa Street, todas essas coisas acontecendo, mas a gente ficou muito na área da salvação, né? Então, essa parte de cuidar da sociedade, redimir os segmentos, a gente ficou muito, enquanto igreja, muito ligado na parte, né, da salvação das pessoas. O que é importante, mas existe uma segunda página dessa história, né? Isso, e aí vem essa parte de implementar o reino de Deus na Terra. E hoje, por questões lógicas e pelo próprio amadurecimento da igreja, a gente está vendo que não tem problema você trabalhar e fazer missões através das vocações. Pelo contrário, eu acredito que é o original de Deus para nós. Então, a gente teve um versículo na igreja aqui no Brasil, não sei se você lembra disso, que eu me converti nessa época, que falava que no mundo jaz o maligno. Sim, então, assim, ouvi muito isso na minha adolescência. Converter, não pode andar com seus amigos. Então, você se tranca lá dentro da igreja. Mais ou menos assim, igual a Arca de Noé, né? Todo mundo se tranca ali que vai vir um dilúvio. Que, inclusive, uma dicotomia muito
prejudicial à área dos negócios, que a gente vai falar daqui a pouquinho, separando, né? Você tinha, eu me lembro de ouvir muitas vezes a vida secular e a vida cristã. Isso. Então, tipo, o trabalho, né, e os negócios não tinham uma conexão com a sua espiritualidade, né? Isso foi um atraso muito grande e o Tela está buscando, junto com outros movimentos, redimir. Mas só acrescentar aí, né, um ponto importante, a gente tem muitos pastores, empresários pastores, né? Acho que é importante jogar a luz sobre isso, porque o mundo mudou. Falando da questão dos missionários ainda, né? O mundo de fato mudou. O mundo que nós vivemos hoje é muito diferente do mundo de 20 anos, 15 anos, talvez 10 anos atrás. Então, muitas nações, né, estão fechadas ao evangelho ainda. E quando o missionário entende essa questão da bivocação, a importância de ir para uma nação e desenvolver uma profissão ou um negócio, né? Por exemplo, eu sei, Breno, de dados que a China está se convertendo um monte de gente através de missionários empresários que estão fazendo negócio, montando filiais lá na China, e através desta visão, né, dessa bivocação, como você costuma dizer, está levando o evangelho. Então é importante ter essa consciência e essa visão mais madura, né, de que o mundo mudou e que faz sentido, né, que você misture as duas coisas, não só por essa questão financeira. Eu sempre tive, né, na minha adolescência ali, a igreja que eu me converti, eu tinha muita dificuldade de entender por que os missionários passavam tanta necessidade. E vendo os irmãos, e aí não é uma crítica, não vou dizer nomes aqui, né? Mas vendo irmãos trocando de carro todo ano. Eu tinha dificuldade de falar assim, como assim o missionário que está lá, doou a vida inteira, né? Trabalhava de office boy na época, dava o dízimo, dava oferta para missões, mas eu tinha dificuldade de entender como é que esses missionários estão doando a vida, né, com filhos, e os nossos digníssimos pares aqui trocando de último carro do ano. Para mim havia uma desconexão, mas de fato ainda tem uma oportunidade aí dos próprios missionários se posicionarem com essa visão. Acho que é importante chamar a atenção que não é só uma responsabilidade da igreja dar essa visão, mas o próprio missionário precisa se apropriar desse mundo que mudou e dessas oportunidades, né? É verdade. Eu penso, o Hudson Taylor, se eu não me engano, foi o Hudson Taylor que falou que parece que Deus tem dois evangelhos. O evangelho da graça, que tudo dá certo, e o evangelho da cruz. Ele falou, eu peguei o evangelho da cruz, que tudo dá, é difícil. Mas a verdade é que... Mas tem um meio termo aí, né? Tem um blend aí dos dois. Mas eu acho que a cruz seja necessidade financeira, não é por aí. Mas eu acredito que tem muito a ver com o tempo de amadurecimento da igreja brasileira. Sim, verdade. Então, a igreja brasileira tem até a ver com a economia do país. Na época, tudo era muito difícil. Sim. Não era não só para o missionário, né? Nos anos 60, na minha época ali, 80 e poucos, você comia frango só no domingo. Então, a economia, ninguém tinha televisão, assim. Então, isso na época foi difícil para todo mundo. Então, a visão de ser um missionário era muito custosa mesmo. Só que hoje as coisas foram melhorando. E todo mundo está vendo e desmistificando muita coisa. Né? Sempre vai ter, sim, missionários que vão viver em lugares muito difíceis, vão ser privados de muito conforto, mas é um luxo para talvez 10, 15% dos missionários. O resto, a própria, né, o movimento de urbanização, o movimento das cidades, isso gera uma série de benefícios. E mais, aí, até continuando a falar, eu acredito que a questão de missão bivocacional, você falou muito bem aí, a oportunidade de você entrar em lugares, você ter permeabilidade social, você ter penetração social, acontece através das vocações. Então, hoje mesmo, você vai para a Europa. Eu morei 8 anos na Espanha. E se eu chegar lá e ficar tocando violão na praça, hoje é até proibido. Né? Então, assim, eu não consigo entrar no dia a dia das pessoas. Né? Então, lá mesmo, eu sempre me apresento, que eu tenho grandes amigos lá. Eu sempre me apresentei como diretor de documentário humanitário. Olha que legal. E, assim, abriram muitas portas. E, assim, então, tem essa questão de você conseguir ter diálogo com as pessoas. Mas o mais importante é que não é só uma plataforma, mas é um lugar onde realmente Deus quer redimir. Né? Suponhamos, se você for pensar bem,
Eu lembro muito de uma história que me impactou muito, conversando com um dos fundadores da 77, né, que é aquela organização que leva a comunicação cristã para os povos muçulmanos, e eles falam que eles tinham dificuldade de entrar no Oriente Médio, e até quando um cara teve uma visão muito disruptiva de mobilizar empresários para levantar um recurso financeiro, e ele comprou satélites. E os satélites hoje transmitiu o 77 para milhares de casas, todo mundo ali com antena parabólica, e fez um serviço que um missionário tradicional não faria. E aí hoje você vai ver o movimento vocacional, ele sempre esteve presente na história da igreja. Né? Suponhamos, o Paulo e os primeiros ali, os primeiros missionários, eles foram no velho mundo todo por causa da engenharia de estrada. Eles foram através das estradas de Roma. A expansão das estradas de Roma. E depois você vê o evangelho vindo aqui para os continentes por causa da engenharia de navegação. E foi alguém que construiu um navio, pensou, foi a vocação que Deus deu. Depois disso você vê a imprensa com Gutenberg, né? Depois agora a engenharia da comunicação, que é a questão da internet. Aplicativo, né? Bíblia, mundo inteiro, YouTube, né? YouTube, sem dúvida. Agora a inteligência artificial, que vai fechar a evangelização, porque hoje você consegue colocar uma mensagem e você põe lá na inteligência artificial, ela altera a sua boca ali, você fala em 700 mil idiomas. Então, hoje eu tenho um amigo meu que ele começou a fazer um programa evangelístico, ele impulsionou vídeos no Oriente Médio, né? E agora parece que o projeto é de abrir vários perfis no Oriente Médio, e ele conseguiu colocar vídeos lá evangelizando, impulsionou, pagou. Que legal. Diz que o WhatsApp dele tá lotado de muçulmanos. Que história bacana. Falando com ele, querendo saber sobre Jesus, ele ficou assim. Então são coisas que a gente não acessa, né? Mas aí você vê as outras vocações na área da universidade, e não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, mas por uma razão de viés teológico, no Brasil a gente não teve muito essa força de como era na época os missionários reformadores, né? Que eles tinham aquela visão de João Calvino, né? Onde plantar uma igreja, planta uma escola, né? Esse pessoal que veio para o Brasil aqui, né? Então, assim, é incrível, é incrível. Eu acredito que se nós entendermos o que Deus está fazendo hoje, nós vamos ver um avivamento que, como Billy Graham falou, essa é a quarta onda, né? No mercado, na área das profissões. Deus vai fazer algo incrível. O que vai acontecer nesses próximos 10, 20 anos, eu vou te dizer que é uma aceleração. Nunca antes vista, Nunca antes vista. A gente vai ver, assim, milhões e milhões de pessoas se convertendo, ao mesmo tempo que você vai ver essas aberrações todas, mas o Senhor vai fazer algo incrível, assim, tá redimindo os segmentos, né? Amém. Você falando que morou na Espanha, né? Me lembrei aí da história dos povos e línguas. Foi nos povos e línguas que nasceu a ideia do Tela? Conta um pouquinho de como surgiu, né? Como que o Senhor te deu essa visão de levar para o empresário o inverso, na verdade, né? Essa visão que ele também é um missionário, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que ter cabeça de empresário e coração de missionário. Frase muito legal. Mas me conta aqui, né, a título de curiosidade para a família Tela, entender em que momento que chamava Tela, o nome Tela veio depois, como é que veio essa visão de conectar o mundo dos negócios? Porque ainda hoje, Breno, você deve saber disso, né? Você anda aí nos núcleos do Tela do Brasil, mas ainda hoje é muito comum, recorrente, praticamente todos os encontros, quando a gente tem visitante, fala assim: uau, eu não conhecia um ambiente que podia conectar a fé com o meu negócio. Estou impactado. Mas da onde surgiu, onde que foi o momento que você entendeu esse movimento de Deus? Então, no Povos e Línguas, no início ali do Povos e Línguas, eu já morando em Moçambique, eu tive uma experiência incrível que uma senhora, era uma chefe aí da FedEx de São Paulo, ela doou pra gente um poço, um furo, né, um poço artesiano,
para a gente tirar ali água potável lá de Moçambique. E eu tinha doado meu carro. O senhor tinha me falado para eu doar meu carro para construir a base missionária. Então, nós ficamos a pé. Incrível, porque eu conversando com ela, essa mulher falou, não, vou te doar aqui o dinheiro, transferiu o dinheiro e nós fomos para comprar o poço. Pagar lá a empresa para fazer o furo, né? Lá chama furo, né? E aí eu fui com um cara muçulmano, o dono da empresa era muçulmano. E ele ria de mim, assim, sabe? Imagino. Ele falava assim, ô missionário, aqui missionário. E ele passou perto de uma aldeia, assim, e a aldeia tinha umas 60 casinhas, com um furo de água muito bom lá no meio. E ele falou assim, aí missionário, quem construiu isso aqui foi a mesquita. Olha. A mesquita de Yamatanda. E aí provocando você. Provocando, assim, tipo, e você aí ralando, te dando carona. Eu lembro disso, foi de Deus isso, né? E aí eu lembro que eu paguei ele, depois ele foi furar lá o poço, eu fiquei olhando, eu falei, gente, nós não vamos ganhar esse negócio. Nós não vamos conseguir falar do Senhor Jesus. As escolinhas dos missionários, tudo capenguinha, e as madraças dos muçulmanos a cada 3, sei lá, quilômetros na Nacional, né, que é a estrada lá de Moçambique, tudo muito bem estruturado, porque tinha um princípio lógico que a missão se faz com dinheiro. Sim. E aí eu pensei, cara, e a visão de dinheiro no Brasil, os empresários no Brasil? Dinheiro, primeiro, que é uma coisa, talvez por tradição católica, dinheiro é uma coisa demonizada. Verdade. Né? Tanto é que a própria Igreja Católica sempre teve essa visão talvez assim, da pobreza. A visão da pobreza. Embora tenha o banco mais rico do mundo, né? Mas aí é outra... Esse é um detalhe. Mas a avareza, isso foi sempre muito os 7 pecados. Então, assim, a gente viu várias famílias quando doavam, morria, né? O patriarca lá sempre doava o dia todo para a Igreja Católica. Então, a piedade, essa vida simples, isso foi uma coisa muito forte no Brasil. Só que, na verdade, a gente começou a ver que na igreja também tinha isso. Então a gente via que o empresário, ele era o que produz a riqueza, mas ele não tem espaço e tem essa visão muito errada. E, para variar, vem essa teologia da prosperidade para acabar de destruir, né, distorcer total. Então eu comecei a ver que tinha uma visão muito errada sobre a teologia, né, das finanças, né, que hoje a gente entende aí como mordomia financeira cristã. Faltava uma clareza ali do propósito de Deus para o dinheiro. Né? Porque na Bíblia né, fala que o rico não entra no reino dos céus. Né? Não adianta nem tentar que ele não entra. Mas é porque Jesus falou que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Quer dizer, que acontece um milagre. Sim. E o milagre é que o rico ele passa a falar igual o salmista, desejo o Senhor mais do que o ouro fino, mais do que o ouro depurado. Quer dizer, né, colocar valor no Senhor mais do que no dinheiro é incrível. Então, assim, é o que a gente precisa mostrar que dá sim, e tanto é que os ricos se convertem. Mas quando eles se convertem de verdade, eles passam a ter a mentalidade que eles são administradores do recurso de Deus. E agora mordomia, a gente tem uma geração da mordomia, agora a gente tem uma visão de pessoas que entendem que elas têm a vocação, o dom de produzir riquezas, mas eles depositam as riquezas aos pés dos apóstolos. O que é? E o apóstolo não é o fulano ou ciclano, o apóstolo é o movimento de plantação de igrejas, né? Perfeito. Então, se eu consigo gerar milhões de reais, qual que é o sentido nesse mundo tão caótico? O sentido de eu ter esse dinheiro todo na minha conta? Né? Então, quando Deus me deu a oportunidade de multiplicar para ele, né, e fazer com que a vida de milhares de pessoas possa ser transformada. Então, o Tela nasceu assim. E outra pessoa que foi muito decisiva nisso foi o pastor Paulo Mazzoni, meu pastor da Batista Central. A gente estava num evento do Povos e Línguas e ele falou assim, Breno, imagina se todo empresário, se todo evangélico no Brasil doasse R$1 por dia. Uau, já fiz essa conta. Ia dar 52 milhões por dia. Ele falou, Breno, a gente bate a meta da grande comissão. Sim. E aí eu falei... Do Brasil e fora do Brasil. Aí ele falou assim, a gente tinha que fazer um fundo. Aí eu pensei, poxa, vamos fazer um fundo. Aí a gente pensou em fazer um fundo de missões, que hoje existe, né, que é o Fundo Fonte. Isso. O Evandro Beza faz um serviço incrível lá, que é uma referência no Brasil. Verdade. Mas aí a gente viu que a gente bateu com a cara na parede, porque o pessoal tinha essa visão. Então eu falei, poxa, vamos então criar um instituto, Tela, Negócios e Missões, para a gente trazer essa teologia para legitimar esse talento de produzir riquezas e ensinar as pessoas
de fato, que quando elas prosperem, que elas não façam como os ricos, né? Que elas tenham, de fato, né, entendimento de que aquilo é uma missão de Deus e faça isso, né, para cumprir com a grande comissão, né? Porque nós precisamos de dinheiro e de pessoas. E aí foi assim, aí Deus nos trouxe aí algumas pessoas, um deles é o Paulo Oliveira, outro é você também, isso. né? Paulo Oliveira, presidente do o Instituto, presidente, né? Uma pessoa assim, muito melhor do que eu. E eu falei assim, gente, é incrível, né? Porque ele colocou pessoas muito melhores que a gente para tocar. E agora tá, né? Não é fácil, né? Não é fácil, porque hoje a gente tá vivendo esse boom aí esse boom de coach, mentoria, esse negócio, etc, os pastores virando coach, esses negócios confusos, essa teologia, um negócio muito estranho, né? Então a gente tem que ali manter esse fogo estranho, né? No meio da igreja. Isso, e manter esse princípio que é o princípio da mordomia financeira cristã. Então, assim, e está crescendo bastante. E a gente já está vendo alguns cases no próprio Tela, né? Sim, bastante de gente testemunho, que está assim, impactado, Deus movendo, Deus, né, trazendo negócios para os empresários, e eles estão se vendo mesmo como missionários ali no mercado. Eu tô tendo experiência aí, como você falou da Soluzione, nossa empresa de consultoria, eu tô vendo empresários assim, cara chorando, o cara falando, olha, eu não esperava estar faturando tanto, e o que eu faço? Então, estão construindo institutos, estão ali, né, no terceiro setor, estão conseguindo financiar obras missionárias. Deus está fazendo algo incrível, né? Algo incrível. E a Soluzione, aproveitando o gancho aí, ela atua exatamente nessa área, né? Por conta da tua experiência ali, né? O KNAI, né, de terceiro setor, a gente sabe que é o reino, né, em ação, missionário, mas a Soluzione trabalha exatamente nesse viés. A empresa que quer montar um instituto, quer saber como faz ESG dentro da empresa e fora, vocês dão uma consultoria e criam um trilho até eles se desenvolverem. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a Soluzione, ela nasceu com essa ideia de realmente criar cases, né? Então, hoje a gente tem cristãos evangélicos que têm empresa, mas as empresas não representam nada, né, da crença dele, da visão dele. Não acho que tem que ser colocar lá, você entrou na empresa, Jesus é vida, não é ser uma coisa necessariamente confessional, mas ser missional. Então a gente tem visto várias empresas que já faturam muito e que elas querem começar ali no terceiro setor, espelhar, né, o trabalho delas no terceiro setor, criando um instituto, criando colégios, criando outras empresas, e está sendo fantástico, porque a gente tem visto assim, Deus falar com empresários e os empresários fazendo coisas que há 10 anos atrás a gente fala assim, não, isso não é possível. Não é possível. Colocando grandes valores, e aí o que a gente faz, a minha experiência por ter iniciado várias ONGs, então eu tenho essa experiência de conseguir montar projetos, né? Que é o que eu sei fazer, que é ideação, e eu sou formado hoje em relações internacionais. Legal. E gosto demais do que eu faço. Então a questão de desenhar projetos para eles, conectar um empresário com o outro, conectar com causas missionárias, né? Agora mesmo essa questão do fundo Endowment, que é talvez uma das coisas mais maravilhosas que surgiu no Brasil aí, que é a questão de conseguir receber recursos financeiros, investir esse recurso e, com os dividendos, poder cuidar de obras e de missionários. Então, assim, é um projeto maravilhoso que Deus está fazendo. Então, assim, a Soluzione vem fazer isso, né? Ajudar as empresas a implementar os princípios de BAM, né, de Business as Missions. A gente tem uma outra expressão também que é inglesa, que chama B4T, né, que é Business for Transformation, né, ensinar de fato aí empresários a iniciar projetos que possam aí durar muito tempo, né? Você sabe, Breno, que há uns anos atrás... Só lembrando aqui, só te interrompendo, nós somos os sócios, eu, o Paulo Oliveira e a Ellen Wata, né? Muito bem. Se quiser fazer contato com vocês, o que é? O Instagram ou o site? Nós temos site, nós vamos colocar aqui, é soluzioneconsultoria.com. Com Z, não é isso? Com Z, né?
que tem aí um sentido todo, né? O pessoal da produção vai pôr aqui embaixo, mas eu queria chamar a atenção para você que está pensando em legado, né? Como devolver para a sociedade, como investir. Eu gosto de um texto da Bíblia que diz que ninguém pode dormir na mesma cama, né, de diferentes formas. Então, você está aí já bem estabelecido o que vai fazer com aquilo que o Senhor tem acrescentado, né? Então, esse dinheiro, quero lembrá-lo de que esse dinheiro não é seu, é do Senhor, né? Então, você pode perguntar, mas muitas vezes, como dizia aí da reportagem da revista Veja, o empresário grande não sabe para quem doar, não sabe como investir isso, né? Então, tá aí, de repente você quer criar um instituto, quer desenvolver um projeto SG, né? A Soluzone, como outras empresas tantas, né? Mas a gente recomenda aí o trabalho dos irmãos, você pode descobrir como fazer isso dentro da lei, né? Da forma mais eficiente possível, porque também é um outro negócio no final do dia. Claro. Né? Uma coisa é você fazer um Pix, uma transferência, outra coisa é fazer algo estruturado para que realmente não seja puro assistencialismo, né? Que cause impacto de verdade e transformação. Só para você ter uma ideia, agora mesmo a gente está com um grupo de empresas de lucro real. Essas empresas, se juntar todas faturamento delas, elas têm condição de, através de lei de incentivo, de financiar um filme longa-metragem, não sei, em 4, 5 meses. E hoje a gente tem filmes evangélicos americanos maravilhosos, como The Chosen, né, séries incríveis. Kendrick Brothers, né? Também aí da Sony. Isso, essa Forja, vários filmes aí, gente muito boa no Brasil já liderando isso também, que a gente tem plena condição. Nós somos o segundo país que mais consome material cristão evangélico, né, TV. A gente tem condições plenas de produzir isso. O que está faltando é o posicionamento do empresário. Né? Não só para atender. Desmistificar também, porque o cara tem medo. Às vezes o cara tem medo de, eu vou apoiar aqui esse projeto, vou fazer um abatimento aqui, e aí depois vai vir fiscal aqui na minha empresa. Eu não misturo coisa de Deus, igreja com o trabalho, com o meu negócio. Mas na verdade é falta de opinião mesmo, falta de conhecimento, né? E são sofismas, e muitas vezes sofismas do diabo mesmo, para poder distanciar daquilo que Deus pode e deve fazer, né? Entrevistei há pouco um empresário aqui, amigo, que está na área de artes, editor, etc. E ele disse uma coisa bem interessante, né? Porque se o cristão, a gente conversou bastante sobre isso, se o cristão não se posicionar, não adianta reclamar que não tem filme, que não tem, né, livros com valores cristãos, mas alguém precisa se levantar e também se posicionar nesse mercado empreendedor, não é isso? Isso, fantástico. Hoje eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em parceria com uma empresa que até veio aqui também o Miguel, né, da For You Filmes, e a gente percebeu como que é fácil se aprovar um projeto, né, na lei da Ancine, na lei Rouanet, para desenvolver um longa-metragem, mas quando a gente vai nas empresas para trabalhar com isso, as empresas elas ainda têm muita resistência, né? Mas a gente está vendo que conversando, explicando, criando ali oportunidade, fazendo reuniões, tá vendo que já realmente chegou a hora da gente começar a trabalhar nisso. E está dando certo. Está dando certo. É lógico que tudo que é novo, né, de início assim, causa dúvida, mas precisa se posicionar. Mas com o tempo vai dando. Então eu já tenho amigos meus que estão recebendo de editais e valores muito altos para fazer já a arte cristã. Isso é maravilhoso. E necessariamente a arte cristã não precisa ter só The Chosen, só Jesus. Sim. Você vê esses filmes aí, né, que são revolucionários, que trabalham temas que é muito interessante para a sociedade, né? Porque não é um tema necessariamente evangélico, é um tema de utilidade pública, né? Então a gente vê que a gente precisa de ter gente que aborde e trabalhe isso. Muito
Muito bom, você falando aí, lembrei de novo desse empresário que a gente entrevistou. Aliás, recomendo aí que você busque aí na timeline o podcast com o Simval Filho, e ele também está envolvido na parte de produção com o pessoal do Luz em Ação. Estão produzindo um documentário que fala da influência de uma pessoa do Hezbollah, se eu não me engano, influenciado na América Latina. Olha que coisa maluca. Né? Então, se a gente não se posicionar, é o famoso mandato cultural, né? A gente tem que influenciar o tempo em que vivemos, né? Também há uma falácia, uma distorção bíblica de que a salvação é um passaporte para um céu idealizado, né? Ao passo que Jesus quer que a gente influencie, implante o reino enquanto estamos na terra, porque é aqui que a gente vai produzir transformação. Falando em transformação, você também tem uma história, um braço aí das suas atividades como pastor ali da Central. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, mas sobretudo de implantação de igreja no Nordeste, né? O Nordeste ainda dá para ser considerado povos não alcançados, Breno? Qual que é a sua visão sobre o Nordeste brasileiro, que tem uma carência tão grande, né? Não só de recursos, mas sobretudo de Jesus? Isso. Bom, então, a questão hoje do sertão, nós temos aí pelas informações e os dados da MTB, diz que nós temos aí cerca de talvez mais de 5 mil, cerca de 6 mil comunidades sem a presença missionária. Né? Então você encontra lugares ali, suponhamos, como Ceará, você tem regiões ali que tem menos de 2% de evangélicos, e outras ali do semiárido. Então, realmente é crítico, assim. E também você vê, porque a falta de oportunidade, né? A mão de obra, o jovem, quando tem 18, 19, 20 anos, ele vai vir para São Paulo, ele vai querer buscar oportunidade. Então, realmente é complicado, porque, de novo, está ligado à economia, está ligado a dinheiro. Então, é um trabalho que a igreja precisa fazer agora de tentar realmente movimentar economicamente a região. E é o que a gente está fazendo, né? Lá na Central, a Central está com vários projetos inovadores, né? Estimulando ali novos negócios, também a questão da educação, da capacitação ali do profissional. Isso a gente precisa fazer isso. E agora com essa questão da tecnologia, da mão de obra remota, né? Talvez a questão de robótica, TI, marketing digital, o sertanejo, ele é uma das pessoas mais incríveis que a gente conhece, né? E ele tem os maiores humoristas são de lá, nordestinos, né? Então, assim, não tem ninguém melhor do que eles para fazer arte, e faz parte dessa resiliência deles, né, de ter nascido num ambiente tão difícil. Então, a Central, ela desde a época do Povos e Línguas, ela abraçou, né, a causa do sertão, e hoje a igreja tem 2 igrejas muito boas lá, uma novinha que está em Picos, que é uma igreja maravilhosa, que não perde em nada para uma igreja aqui do Sudeste, e está agora com alvos de plantar dezenas de igrejas lá. Daí eu tive o privilégio de fazer parte aí com os pastores de lá, e eu tenho uma gratidão muito grande, né, pelo Paulo Mazzoni e pelo Roberto Potrel, que faleceu, que foi a pessoa que me ensinou sobre a questão de células, e hoje eu acredito que o movimento celular é o aliado, para mim, número 1 de plantação de igrejas. Eu tive essa experiência na Espanha, muito sofrido, mas agora mesmo a gente viu gente que participou com a gente da célula se batizando. Para mim é um método, né, mais inteligente para ser usado em missões, principalmente dos grandes centros, na Europa principalmente. É incrível o que a célula faz, porque é leve, é rápido e é barato. Sim. Né? Então, assim, por que não usar, fácil, né? Use sem fácil, moderação, né? E no início tinha esse preconceito muito grande, porque teve uma história de célula no Brasil, G12, algo terrível, né? Terrível. E agora não, e agora o DNA da Central, né, que é esse ministério que ajuda as igrejas a fazer a transição de igrejas tradicionais para igrejas em célula, tem tido resultados assim incríveis, coisa de louco, assim, a gente vê a igreja que tinha 100 membros, aquela coisa sofrida, muito difícil, hoje tem 3 mil, 5 mil membros, gente muito feliz, muita gente se convertendo, porque a igreja tomou uma posição, o negócio você falou, ela está disposta a se reunir uma vez por semana pelos não salvos.
né? Porque às vezes a gente pensa sempre na gente, mas quando você tem ali uma disciplina de toda semana, tá convidando pessoas, tá no Uber, você convida gente, você não para de convidar, é um convite 24 horas por contínuo. dia. Você encostou na padaria, você convida, mas é importantíssimo. A beleza do evangelho, nada é mais inclusivo do que o evangelho de Cristo. Né? Eu tive uma célula na Espanha, entrou gente na nossa casa que jamais entraria numa igreja. Né? A gente teve, por isso, eu passei, eu acho que vários finais de ano, Natal, Réveillon, na casa de espanhóis, e que eu consegui ir só por causa de célula. E muitas vezes missionário não consegue. Então, assim, eu tive oportunidades incríveis, estou tendo na minha casa hoje, em Belo Horizonte mesmo, nós temos uma célula toda quarta-feira, e tem um monte de gente que eu conheço na rua, que eu convido, e a verdade é que as pessoas continuam sedentas por Jesus, é algo incrível, e dá tempo, viu, Edu? Meus meninos têm célula, ano que vem começa a célula do João lá em casa, meus meninos têm célula, você fala, você faz um monte de coisa, meu irmão, toda quarta-feira à noite a gente tá lá, e dá tempo, entendeu? Lógico que você fica mais cansado um pouquinho, mas nós não precisamos descansar, nós estamos precisando de ver o negócio florescer, né? Muito bom. Vou arrumar mais trabalho aqui pro Breno, como diretor executivo, só para a gente fechar o tema Tela aqui. O Tela está com um desafio ou com uma visão grande, né? Conta um pouquinho para nós, para nossa audiência, qual que é a meta aí de expansão do Tela, porque por onde o Tela passa, né, todo mundo fala assim, puxa, eu queria um núcleo aqui, é isso que está faltando, e é interessante a receptividade por onde o Tela passa, as cidades que o Tela passa, hoje são quase 20 núcleos ao redor do Brasil inteiro, mas tem uma meta muito maior ainda, né? Isso. Hoje nós somos aí aproximadamente umas 220 empresas, né, Edu? Isso. Umas 220 empresas associadas, e nossa meta é até 2028 a gente está aí nas 50 maiores cidades do Brasil. E é lógico que no início ali, quando a gente começou o núcleo, a gente vai fazendo, como diz o empresário, vai pivotando, né? Sim, vamos testar sim, isso, vamos testar aquilo, isso aí. vamos Faz fazer. Parte. Então agora a gente está começando a entender, olha, vale a pena, dá para a gente fazer o Hot City como a gente faz, que é muito bacana, onde poderoso, os empresários eles podem ali contar as suas dores e entender que o foco do Tela é um foco muito altruísta, né? Sim. Os núcleos são muito altruístas, que é o empresário que é de grande porte aí, né, de grandes empresas, ele vai vir para ajudar os outros. Então, assim, só no evangelho mesmo que acontece. O cara é super ocupado, empresário, que fatura muito, sentar para ajudar quem está começando. De graça, eu costumo dizer, e com graça. E então, assim, a gente está pivotando, vai melhorar cada dia mais, a gente vai trazer mais, a gente percebe hoje a necessidade de sempre estar falando da questão da mordomia, Sim. porque a gente vê, né, vários núcleos que às vezes as pessoas vão ali, como você falou, e não tem problema nenhum, né, buscando ali conexão, porque quem está começando negócio, a gente precisa de negócio, né? Não, network vale para todo e qualquer tamanho de empresa. E aí eles vão, aí os pequenos empresários, os empresários de pequenas empresas, né? Não pequenos empresários, mas eles vão aprendendo aquilo que o Paulo Oliveira fala para a gente muito bem, né? Que quem pensa que está precisando de dinheiro, está precisando de conselho. Quem está precisando de conselho, pensa que está precisando de conselho, está precisando de dinheiro. Então, você está pronto agora para receber dinheiro, porque você realmente você tem um business plan, né, redondinho, está tudo funcionando. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Várias vezes eu estava precisando de investimento para evitar um desastre, que o desastre é culpa minha. Sim. Então, assim, ou seja, dinheiro não vai salvar. Tem que fazer um business plan, tem que fazer um modelo de negócio que funciona. Então, a gente vai aprendendo. E o Tela tem essa paciência. Agora, é triste, às vezes, as pessoas não entenderem isso e o empresário de grande empresa vai lá só quer se relacionar, né, para ter network na altura dele. Mas o Tela não é para isso. O Tela é para ajudar, né, a igreja, como o pastor Paulo fala muito bem, levantar a maior geração de empreendedores cristãos que possa repetir, né, aquilo que a gente viu nos Estados Unidos, essa geração que talvez financiou e financia missões ao redor do mundo, que são empresários que entenderam que eles tinham que ter uma empresa para sustentar a obra missionária. Meu sonho é ver no Tela, né, e eu espero que eu também seja esse empresário, que, né, vê empresas que faturam milhões e que coloca aos pés dos apóstolos, né, não uma pessoa, mas coloque
aos pés do movimento missionário, esses recursos para a glória de Deus, né? Muito bom, então você que está nos ouvindo e assistindo, entendeu minimamente o que é o Telo, ainda está em dúvida, manda um direct para a gente, entre em contato, né? Ser um prazer influenciá-lo, incentivá-lo a, quem sabe, né, entendendo aí a necessidade da sua cidade, poder implantar um Tela aí, poder abençoar os empresários da sua cidade. Legal, né? Um bom desafio. Breno, estamos caminhando para o final aqui, o papo está muito bom, mas certamente você leu bastante coisa, né? Então, entende a importância de se capacitar, conhecimento, citou vários autores aí. Mas se você, na sua jornada, tivesse que destacar um livro, recomendar um livro, a Bíblia não vale, né? A Bíblia é o concurso, né? Eu costumo dizer que não tem livro melhor de empreendedorismo do que a Bíblia, né? Mas você teria um livro para recomendar para a nossa audiência, onde fala assim, olha, esse livro é obrigatório para ler, para entender essa cosmovisão bíblica de mordomia, de negócio como missão. O que você recomendaria à nossa audiência? Olha, o que eu leio e continuo lendo sempre é o Vocação, do Darrell Miller. Darrell Miller. Que é um dos livros, para mim, assim, que foi referência, quando eu estava em Moçambique, lá surtando, pensando em construir escola, construir um monte de coisa. Eu estava ali olhando, eu falei, gente, aí eu comecei a ler, que aí eu conheci o Darrell Miller na Espanha, numa viagem que eu fiz, e o Vishal Mangawad, estavam eles lá, assim, os caras pensando nisso. Eu voltei e falei, cara, é isso que a gente precisa. Então, assim, é um livro que ele dicotomiza, né, desdicotomiza, na verdade. É um livro que mostra que aquelas coisas básicas, né, que a palavra adoração e trabalho, né, é a mesma, tem a mesmo radical no hebraico, né, que é avodá. Você vai aprendendo coisas ali básicas, né? Agora, pensando mais em outros livros, a gente vai ver muito livro bom, muita coisa boa que Deus tem feito. Inspirado os irmãos para escrever. Tem um livro do André Bieler, que é um suíço, que eu gosto muito dele, que ele fala sobre o poder, a força oculta do protestantismo. O nome é traduzido para o brasileiro aqui. Foi meio estranho, né? Ocultismo, né? Mas ele mostra a diferença do pensamento do protestante, né, da época de Calvino, para os católicos, para aqueles que não têm, os ateus também. Ele mostra como que o protestantismo é que deu base para a prosperidade do Ocidente. Mas ele conhece mais, um professor universitário da Universidade de Genebra, de Lausanne, sim. Tem um outro também que eu acho que é o pensamento econômico e social de Calvino, dele também, que é um livro... que é o livro que eu estou lendo ultimamente, sabe? E tem outros livros assim, incríveis. Muito bom. Conselhos finais para aquele missionário que está pensando em bivocação ou aquele empresário, aquele jovem que está pensando em empreender. Que conselho você daria, olhando ali para a sua lente ali, isso, que conselho você daria sobre empreendedorismo, tanto para o missionário ou para o jovem que está pensando nesse desafio que não é pequeno, né? Costumo dizer que poucas coisas na vida do cristão vai desafiar a fé como ser empresário. Né? Mas o conselho é seu dessa vez. É bom, meu conselho talvez é o conselho que eu não recebi quando eu comecei, né? Que geralmente é importante isso. A gente sempre vai fazer, a gente faz, é muito errado. Mas muito bom também, glória a Deus pelo errado também, porque às vezes o errado não é pecado, né? Então a gente sempre tem que aprender. Falta de conhecimento. E tirar essa visão da igreja que você não pode errar, né? Mas um conselho que eu daria é que fosse, como o projeto é bivocacional, ou seja, você precisa conhecer demais da estrutura de negócio e também da estrutura da fé na área dos negócios, você precisa ser bivalente. Você precisa realmente tratar cada coisa com sua devida atenção. Estudar bastante sobre empreendedorismo e estudar bastante sobre teologia. Né? Tem que saber, de fato, manobrar, né, a palavra ali, levar a palavra do Senhor, entender bastante, porque é um campo missionário, é extremamente importante que Deus levante essa geração. Então você tem que ser bivalente mesmo, muito forte, né? Muito bom, Breno. E caminhando aqui para a última pergunta do nosso podcast, Breno Vieitas, hoje,
qual é o seu sonho grande diante de tantos desafios, tantas sementes que tem plantada, mas se você tivesse que dizer um sonho grande só, apenas, qual seria? Bom, meu sonho, assim, que eu não vejo a hora de se tornar realidade, é a igreja entrar para essa nova fase, que a gente está às portas dela. Porque na hora que a gente entrar nessa nova fase, a gente vai conseguir colher numa velocidade incrível. Inclusive da igreja brasileira, nessa nova fase da igreja brasileira. Quando ela entrar nesse nível, né, subir de nível e conseguir a gente ter pessoas nas áreas da sociedade que realmente implementem o reino de Deus ali, né, na área da universidade, na área da comunicação, poder abrir, né, às vezes ligar a televisão ali e ver ali no Netflix e ver vários filmes que me representam, né? E eu poder ir numa empresa, numa cafeteria, né? Poder tomar um café, que esse café, parte desse lucro é destinado para ajudar uma comunidade, ter hospitais, né? Onde os cristãos possam de fato usar aquilo ali como uma experiência das pessoas se encontrarem, né, com gente, com um profissional que as pessoas olhando para esse profissional falam assim, poxa, que atendimento é esse, né? Quem é você, né? Pessoas que representem a Deus e vão redimir mesmo, né, a vocação. Esse é o meu sonho. Manifestando o reino, né? Porque sucesso, eu costumo dizer aqui no podcast, é muito mais do que lucro financeiro. É sobre isso, né? Sobre manifestar o reino de Deus e impactar a vida das pessoas. Obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe. Ajude o nosso conteúdo a ir a muitos empresários e a gente transformar essa nação através de um conteúdo de qualidade, de uma cosmovisão bíblica ajustada àquilo que Deus está fazendo já, né? Não vai fazer, pela fé, já está fazendo em nós e através de nós. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é para a fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.